o duelo dos milionários. Assim podemos chamar o confronto de logo mais entre Flamengo e Palmeiras na Ilha do Urubu pela 15ª rodada do Brasileirão. Entre todos da Série A, Mengão e Verdão com certeza foram os times que mais investiram. Dá só uma olhada no resumo que fizemos. E essas só foram as principais contratações. Flamengo e Palmeiras protagonizaram grandes duelos ao longo da história. Um clássico tradicional, mas que desde o ano passado ganhou novos elementos e polêmicas que elevaram o patamar da rivalidade. No Brasileirão de 2016, as duas equipes, até um certo momento da competição, disputaram o campeonato ponto a ponto. E o auge de tudo isso foi o jogão no Allianz Parque, que acabou empatado 1-1 com o Gabriel Jesus empatando para o Verdão. No fim das contas, o Palmeiras ficou com o título e o Flamengo terminou em terceiro. E a rivalidade se acirrou ainda mais quando o Dudu, que estará em campo hoje à noite, disse que não deu nem pro cheiro. Em 2017, o cenário é um pouco diferente. Flamengo e Palmeiras fazem um campeonato de recuperação, atrás do líder isolado Corinthians. O rubro-negro está em quarto, 12 pontos atrás do Timão. O Verdão em sexto, com diferença de 14 pontos para o Corinthians. Mas, independente de posição na tabela, os milionários Flamengo e Palmeiras têm tudo para fazerem um jogão nesta quarta-feira. Rivalidade, craques em campo e muita emoção à vista nestas pequenas decisões de cada rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, falamos de um duelo milionário, então vamos às folhas salariais das duas equipes. Com vocês na tela os números de Flamengo e também de Palmeiras. Nós temos aí 10 milhões de reais nas principais contratações do Flamengo. A gente elencou aqui o Everton Ribeiro, que foi por 22 milhões de reais, Berril por 11 e Rodolfo, o zagueiro, por 4 milhões. E a gente também listou aqui do Palmeiras, 11,5 milhões. E aí tem o Borja, a contratação mais cara do Palmeiras nessa temporada, de 33 milhões de reais. Seguido do Bruno Henrique, o volante que custou 13 milhões aos cofres do Palmeiras. E veio o Guerra, aqui na terceira posição, 11 milhões e meio. Foi o valor da contratação do Guerra. Então, sim, folhas salariais altíssimas e muito próximas. Vamos fazer o seguinte, para dar uma retomada na classificação do Campeonato Brasileiro, para ver qual é a distância que tem Flamengo, Palmeiras, Corinthians, que é o líder. Então, só para a gente refrescar a memória, vamos colocar na tela aí como é que está a classificação no campeonato, olha, esse confronto entre Flamengo e Palmeiras, quarta e quinta posições, com o Corinthians liderando e entre eles Grêmio e Santos, tá certo? E a diferença de pontos de 2 pontos entre Flamengo e Palmeiras nesse confronto direto. Esse segundo pelotão do campeonato, tirando o Corinthians que disparou à frente, o Grêmio está se distanciando um pouquinho, mas numa rodada pode de novo entrar no bolo, mas esse pelotão ali que tem Santos, Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, é um pelotão que numa rodada pode haver uma mudança brusca de posições. O time pode ganhar 2 posições, pode cair 2, 3 posições. Então é um duelo muito interessante e esse jogo hoje tem tudo a ver com essa briga, Preto. Pois é, Flamengo e Palmeiras, o jogo na Ilha do Urubu. E nós temos, durante todo o Boa Tarde Fox, informações a respeito deste clássico e dos outros jogos também desta rodada, a 15ª do Campeonato Brasileiro. Então, saindo das imagens aí desse confronto Palmeiras e Flamengo, nós temos aqui as informações da concentração do Verdão. Álvaro Loureiro, boa tarde. Olá, Prieto, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Boa Tarde Fox. É isso, falamos ao vivo aqui do hotel onde está concentrado o time do Palmeiras desde ontem, no fim da tarde, início da noite, aqui na Zona Sul, em Copacabana. O Palmeiras está concentrado para essa importante partida, como vocês disseram aí, 2 times que brigam pela mesma posição na tabela. O Palmeiras espera surpreender o Flamengo para tentar uma vaguinha no G4. Os jogadores desceram por volta do meio-dia, almoçaram, alguns deles permaneceram aqui no saguão do hotel
hotel, conversando com amigos, falando ao telefone, relaxando para esse jogo importante de logo mais às 9:15 da noite na Ilha do Urubu. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações da concentração do Verdão. Volto com você, Prieto. Obrigado, Álvaro. Então aí o primeiro destaque então do time do Palmeiras. Só ficou pronto primeiro o Álvaro. A Eduarda Pessinati está pronto agora. Que traz pra gente informações e fala sobre a movimentação no hotel. Viu jogadores passando aí pelo lobby do hotel, Álvaro? Alguma movimentação neste momento ou o pessoal no quarto? Olha, Prieto, nesse momento o pessoal já voltou para o quarto, logo depois do almoço alguns ficaram por aqui no lobby do hotel, Fernando Praz conversando com amigos, o Zé Roberto falando ao telefone, Michel Bastos também conversando com alguns amigos, mas nesse momento todos já voltaram para o quarto. A movimentação aqui no lobby do hotel é bem tranquila, também não consegui identificar nenhum animal, viu? Urubu, porco, periquito, nada por aqui, tudo bem tranquilo. Falando um pouquinho desse time do Palmeiras que deve enfrentar o Flamengo hoje à noite, ele tem algumas ausências certas. O Palmeiras tirou da viagem aqui para o Rio de Janeiro 3 jogadores importantes para o elenco alviverde: o zagueiro Edu Dracena, o volante Felipe Melo e também o meia Alejandro Guerra. Os 3, eles não têm nenhum tipo de lesão, mas a comissão técnica que faz exames periódicos nos jogadores identificou um desgaste físico um pouquinho acima do normal, decidiu por prevenção não colocar esses atletas à disposição do Cuca para o jogo de hoje. Outro jogador que teria condição burocrática para participar desse jogo é o Daverson, o novo atacante do time do Palmeiras. Ele teve o nome divulgado no BID, publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, ontem. Teria condições burocráticas de jogo, mas ele estava participando da temporada europeia, jogou pelo Alavés, desde então entrou em férias, vai precisar de um pouquinho mais de tempo para se recondicionar fisicamente e se colocar à disposição do Cuca, para aí sim estrear com a camisa do Palmeiras. Falando um pouquinho da programação dos jogadores, hoje eles almoçaram por volta do meio-dia. Como eu disse, já voltaram lá para os quartos. Por volta das 6 da tarde tem o jantar, um pouquinho depois, 6:45 da noite, a preleção do Cuca, a última conversa, os últimos ajustes do Cuca antes dessa partida importante contra o Flamengo, e a saída aqui do hotel está marcada para 7:10 da noite. O Palmeiras saindo aí por volta de 2h30 antes do início da partida, que vai começar às 9:15 da noite. Esse deslocamento aqui do hotel até a Ilha do Urubu deve durar pelo menos 1 hora, e a gente, claro, vai continuar coladinho nos jogadores do Palmeiras, trazendo todas as novidades para vocês aí. Volto pro estúdio. Álvaro Loureiro, muito obrigado. As informações ao vivo aqui, acompanhando o time do Palmeiras. Então nós temos aqui o Álvaro na concentração do Verdão e a Eduarda lá na concentração do Flamengo, a qualquer momento, aqui no Boa Tarde, trazendo toda a movimentação e o que acontece nos hotéis onde estão essas duas equipes. Muito obrigado, Álvaro. Qualquer coisa, chama. Microfone aberto aqui no Boa Tarde Fox. Vamos lá para a escalação muito provável, então, da equipe do Palmeiras para o jogo de hoje. Jailson! Peraí. Essa é uma informação? É quase que uma certeza. Primeiro, era uma impressão de que poderia haver uma substituição. Eu tenho quase que convicção de que o Jailson entra como titular na partida de hoje. Porque a gente já viu alguns jogadores que serão poupados, né? A gente já mostrou, inclusive, na tela o Edu Dracena, o Felipe Melo e também o Guerra. Eu acredito no Fernando Praz hoje fora do time. O Fernando Praz preservado, viajou, mas preservado. O Jailson entrando para atuar numa partida. Ele não atuou ainda no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito na titularidade do Jailson hoje. Mike Mina, Luan e Michel Bastos. Michel lá na esquerda? Michel Bastos na esquerda. O Egídio não tem agradado. O Cuca já deixou entender que o Zé Roberto será utilizado só no meio-campo agora. Então eu acredito na presença do Michel Bastos por ali. Thiago Santos, Bruno Henrique, Tietê volta para a posição dele então agora. Deve voltar para o meio-campo. Roger Guedes, William e Dudu. O ataque já tradicional do Palmeiras. O Dudu é esse no meio ou é trocado com o William ali? Não, isso, invertido. O William seria a referência, o Dudu aberto pela esquerda. Isso. Então é o William ali no meio com o Dudu lá por aquele lado esquerdo. Jailson no gol. Então tá aí a aposta do Gustavo Ribeirão. O time entra em campo hoje para o jogo contra o Flamengo. Se você acertar, o almoço é meu amanhã. Ah, é? É. Que beleza. Eu escolho o restaurante?
Pode, claro. Posso convidar ele? Ai, obrigada. Tá bom, Carol, vai todo mundo. Então, legal. Então, a participação do pessoal através do Twitter.